importante vocês estarem com a calculadora na mão, tá? Calculadora para usar bastante exponenciação, bastante base 10. Galera, seguinte, então tá aí, ó, forças elétricas. Isso aqui é o início da eletricidade, né? Logo mais, isso aqui é uma parte da eletricidade que nós chamamos de eletrostática ainda. Nós estamos considerando as cargas paradas ainda, né? Elas não estão em movimento, mas isso aqui já dá o indício de por que as cargas entram em movimento e aí por que aparecem fenômenos elétricos que nós utilizamos no nosso dia a dia, certo? Então, entender a base é muito importante para entender mais à frente quando essas mesmas cargas elétricas que a gente está trabalhando aqui, elas entrarem em movimento, beleza? Então, olha só, na aula passada, o que a gente viu, né? A gente viu os conceitos de cargas elétricas. Nós vimos que temos os prótons, nós temos os elétrons, que são os detentores de carga, são as partículas que contêm carga, né, dentro do átomo, e tem os nêutrons também, mas os nêutrons não são portadores de cargas elétricas, né? São partículas que não possuem essa propriedade. Então, nós temos lá os prótons, deixa eu pegar aqui uma caneta preta mesmo, ó. Nós temos os elétrons, né, cargas que foi convencionado como sendo cargas negativas. A gente não tem uma lupa que a gente vai olhar um elétron e vai ver um sinal negativo nele, a gente não vê isso aí, mas a gente sabe que tanto o elétron como o próton, eles têm essa propriedade, o valor da carga deles é a mesma, certo? Só que eles interagem de forma diferente. Então aqui o elétron, que é essa partícula negativa aqui, e o próton, certo? Eles têm essa carga elétrica que eu mostrei para você semana passada, que é um valor bem definido, que é o valor da carga elétrica fundamental, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, certo? Esse é o valor da carga elétrica fundamental. Se eu pegar um elétron na mão, eu tenho isso aqui de carga. Se eu pegar um próton na mão, eu tenho isso aqui de carga. Então, esse é o valor da carga elétrica fundamental. E essas partículas interagem entre si, de forma que cargas de mesmo sinal se repelem, certo? Então, cargas com o mesmo sinal aqui, ó, elétron com elétron. Os elétrons, eles fogem uns dos outros, né? Então, o elétron com elétron é repulsão. Próton com próton também nós teremos repulsão eletrostática. E cargas de sinais opostos nós teremos, então, finalmente, atração eletrostática, né? Nós poderemos atrair cargas de sinais opostos quando nós aproximamos elas. Essa interação aqui que vocês observam é uma interação que acontece e ela é proporcional à distância, né? Quanto mais longe eu coloco as cargas, mais difícil vai ser ver essa interação entre elas, né? Então, se eu aproximar bem, bom, essa interação se torna forte. Se eu afastar muito essas cargas, né, a interação se torna fraca. Então, basicamente, essa é a ideia, tá? Nós temos aqui a matéria, que é composta por elétrons, prótons e nêutrons, né? A matéria fundamental. Só que dentro dessa matéria nós temos duas partículas que têm essa propriedade de carga elétrica. Essas cargas elas interagem dessa forma, como vocês estão vendo aqui. E aí qual é a ideia? A ideia é a gente pegar corpos, né? Na aula eu falo da batata para vocês, né? Se eu pegar uma batata, eu posso eletrizar essa batata. E como é que eu posso eletrizar essa batata? De uma única maneira, que é a maneira mais simples que tem, né? Que é retirando elétrons. Eu posso retirar elétrons ou colocar elétrons, porque os elétrons, eles têm essa capacidade de serem partículas que têm essa mobilidade elétrica, né? Então, as partículas que têm mobilidade elétrica dentro do átomo são os elétrons. Os prótons, eles estão dentro do núcleo. Se eu quiser retirar prótons ou colocar prótons, eu preciso fazer uma fissão ou uma fusão nuclear. Isso aí demanda de muita energia, certo? Então, para vocês terem uma ideia, fazer uma fissão nuclear, a gente faz isso em usinas atômicas, né? Se eu quiser fazer uma fusão nuclear, eu preciso do Sol para fazer uma coisa dessa, certo? Então, são coisas bem complicadas. Para vocês terem uma ideia, né? Lembrando, né? O Sol ele pega hidrogênio com outro hidrogênio e funde formando hélio, né? Ele pega dois átomos de hidrogênio, faz a fusão deles, forma um átomo de hélio, isso aí seria uma fusão, libera tanta energia isso, né? Que essa energia chega até nós aqui, nos esquenta. Basicamente isso, né? Uma explicação bem rasa do funcionamento do Sol, de uma estrela, tá? Bom, então aqui, para eu tirar partículas de um átomo de maneira simples, eu tiro elétrons, né? Que eu vou lá e dou um peteleco energético e tiro essas partículas aí de forma bem fácil, tá? Então aqui, se eu tirar
elétrons da batata aqui, né? Se eu tirar elétrons, vai restar só os prótons, beleza? Aí essa batata ela fica carregada positivamente. E se eu quisesse calcular a quantidade de carga que ficou nessa batata, a gente fez isso semana passada, né? Eu multiplico o número de partículas que foram retiradas ou que foram adicionadas, né? Que estão a mais, certo? Lembra que um objeto em equilíbrio tem um número de prótons igual ao número de... Opa! O número de... Deixa eu ver se eu estou aqui com... Não estou. O número de prótons é igual ao número de elétrons para ter um objeto em equilíbrio eletrostático, certo? Equilíbrio. Se eu retiro ou adiciono elétrons, eu estou causando um desequilíbrio, e este Nzinho aqui, ele refere-se a esse número de partículas a mais ou a menos que eu estou retirando ou colocando na minha batata, tá? Ou no corpo que eu estou querendo eletrizar. Então, isso aqui multiplicado pela carga elétrica fundamental é a maneira que eu tenho de calcular a quantidade de carga que eu tenho num corpo, beleza? Então, a gente viu isso aqui semana passada, né, dentro da aula assíncrona que eu passei para vocês, e aí a gente viu também os processos de eletrização. Quais seriam eles? O atrito, temos o processo de atrito aqui, né? Como é que era o atrito? O atrito eu pego um objeto, né, dois objetos neutros, inicialmente neutros, eu atrito eles, né, esfrego eles, como vocês estão vendo aqui na figurinha, um vai adquirir um sinal de carga e o outro vai adquirir outro tipo de sinal de carga. O que a gente tem no produto final são dois objetos com quantidades de cargas iguais, porque se um perdeu carga e o outro ganhou, essa quantidade que um perdeu e o outro ganhou tem que ser igual. Então, o número de excesso de elétrons no paninho aqui é igual ao número de excesso de prótons que tem no bastãozinho. Então, a quantidade de carga deles é a mesma, porém, o sinal de carga é diferente, beleza? Então, essa é uma coisa que vocês precisam relembrar, precisam entender bem que no atrito a gente tem a mesma quantidade de carga no objeto, né? A carga, ela se deslocou aqui, mas ela se manteve, ela se distribuiu igualmente ali, como vocês estão observando. Nós temos um outro processo aqui, que é o contato elétrico. Só que no contato elétrico eu já tenho um objeto com um sinal de carga, já tenho um objeto carregado, né? O objeto A aqui está carregado negativamente, como vocês estão vendo, né? E eu tenho o objeto B aqui que está neutro. Quando a gente coloca os dois em contato, né? O que vai acontecer? Quem tem mobilidade elétrica? Os elétrons, né? Os elétrons vão passar do corpo A para o corpo B, beleza? Porque o A tem carga negativa, ou seja, ele tem excesso de elétrons. Então, com esses excessos de elétrons, ao fazer o contato, as cargas vão se distribuir igualmente para os dois corpos, né? Então, a quantidade de carga no objeto A, isso aqui se os objetos forem iguais, tá? É mais correto a gente falar se os objetos forem iguais. Por isso que os nossos exemplos geralmente são com objetos iguais para realizar contato, porque daí a gente tem certeza que a distribuição de cargas vai ser igualitária entre os objetos. Beleza? Então, aqui o objeto A e o objeto B, eles compartilham das cargas e ficam com as cargas de mesmo sinal. Então, no contato, diferentemente do atrito, que os objetos com cargas diferentes, né, sinais diferentes, no contato eu tenho cargas e sinais iguais. Beleza? Por último, aqui nós temos a indução eletrostática. A indução. Lembra que o processo de indução, ele pode carregar ou não teu objeto, né? Ele pode induzir as cargas ali em um determinado momento e depois, né, essa indução acabar quando eu afasto o objeto que está induzindo, né? Por exemplo, aqui, ó, o objeto A, condutor A está neutro. O objeto B tem carga negativa, né? Tem uma carga menos Q aqui, beleza? Então, quando eu aproximar o objeto B do objeto A, vocês lembram quem é que tem a mobilidade? Os elétrons. Os elétrons vão olhar aquele negócio negativo ali e por repulsão eletrostática eles vão fugir da proximidade, certo? Eles vão se afastar, tornando esse lado esquerdo aqui do meu objeto mais negativo e esse lado direito aqui mais positivo, porque os prótons ficaram ali, né? Eles não tem como fugir, eles ficaram ali, se acumularam, né? Então eu tenho uma região positiva e uma região negativa desse meu objeto. No momento que eu afastar o objeto B, o corpo A, ele volta ao seu equilíbrio. Ele volta a ser o que ele tinha antes, o que ele era anteriormente. É o que é a tendência da natureza. A natureza, ela tem sempre essa tendência de equilibrar as coisas, equilibrar a energia,
certo? Então, no momento que eu tiro o bastão B, o corpo ele torna-se novamente, volta a ter o seu equilíbrio eletrostático. O que acontece se eu quisesse eletrizar esse corpo, né? Vamos supor que para eletrizar o corpo eu teria que fazer o processo de aterramento, né? Então, aterramento. Você sabe muito bem que muitas vezes a gente utiliza o aterramento como segurança. Qual é a ideia? É liberar o excesso de cargas que eu tenho nos meus objetos elétricos, nos meus eletrodomésticos, né? Então, eu tenho uma TV, eu tenho uma geladeira, eu tenho uma máquina de lavar. Esses equipamentos aí, eles trabalham com energia elétrica e muitas vezes eles podem acumular energia. Principalmente equipamentos que trabalham com atrito. Pense em uma máquina de lavar girando, né? Uma roupa ali atritando no seu interior. Isso aí está gerando carga elétrica. Se tu não aterrar bem a tua máquina poderá ficar carregada eletricamente, né? Aí tu vai abrir a tampa da máquina e tu toma um choque. Né? Tu toma um choque porque aquela descarga vai vir para o teu corpo. Se a tua máquina de lavar não está aterrada, certo? Então isso acontece em vários eletrodomésticos, por isso que o aterramento é muito importante para evitar essas descargas elétricas que podem ocorrer em cima da gente, que é o usuário, né, e vai querer utilizar o equipamento elétrico ali naquele momento, certo? Então o aterramento ele serve muito para isso, para fazer proteção para nós, né, para nos proteger dessas descargas inconvenientes. No caso aqui, pessoal, da indução eletrostática, se eu aterrar esse objeto A aqui, fizer um aterramento desse lado aqui, como vocês estão vendo, né? O que vai acontecer? Esses elétrons que estão em excesso aqui, eles vão todos para a mãe de todas as cargas, né? Para a Terra, certo? Eles vão acabar se descarregando ali, porque eles estão se acumulando num canto e eles querem se afastar o mais longe possível daquele corpo negativo, né? Então eles vão para longe, eles vão para a Terra, eles vão aterrar, e no momento que eu afastar o objeto B aqui, o objeto ficou positivo, porque agora eu tenho um desequilíbrio elétrico, eu tenho um desequilíbrio de cargas ali, beleza? O mesmo aconteceria se eu tivesse um objeto positivo, né? O que vai acontecer? Os elétrons eles vão subir. Se aquele lado lá que eu aterrei fosse positivo, o efeito seria outro. A Terra, né? A Terra ia fornecer os elétrons para o corpo, né? E causando, ao final da indução eletrostática, de afastar o objeto, né? A gente teria um corpo eletricamente desequilibrado com excesso de cargas negativas. Beleza? Então, olha só. Óbvio que a indução ela nem tem contato, tá? Se eu tivesse contato, então seria outro processo de eletrização. A indução ela é só uma aproximação dos objetos, tá? Então, olha só, isso aqui foi a aula passada. Resumão, que eu precisei aqui utilizar nesses primeiros minutos de aula, para revisar com vocês essas questões aqui que serão importantes hoje para quando a gente for estudar as leis de Coulomb, tá? E aí, então, para a gente começar a entender as leis de Coulomb, eu vou mostrar para vocês aqui um equipamento que se chama eletroscópio de folhas, né? Nesse caso aqui é um eletroscópio, né? Tem vários tipos de eletroscópio. Esse aqui é um eletroscópio de folhas, porque como vocês estão vendo aqui, ele é formado por uma folhinha de alumínio, né? Que é dobradinha desse formato aqui, para indicar a presença de cargas elétricas. Então vamos supor que eu tenho um corpo, um bastão, e esse bastão aqui, ó, ele está carregado positivamente. Beleza? Eu tenho um bastão carregado positivamente. O que acontece quando esse bastão encostar nessa parte metálica aqui? Ó? Vou realizar contato aqui. O que acontece? Os elétrons que existem aqui nesse corpo aqui metálico, né, que é um condutor, eu vou falar para vocês de condutor isolante nas próximas aulas, certo? Ele tem equilíbrio eletrostático, né? Imagine, tranquilo? Quando esse bastão encostar aqui, ele vai atrair os elétrons, beleza? Os elétrons vão tudo vir para cá. Os elétrons que formam esse conjunto metálico aqui. Os elétrons vão tudo vir para cá porque eles querem ser atraídos por esse bastão positivo, são atraídos por esse bastão positivo, beleza? O que vai restar lá embaixo, gente? Vai restar lá embaixo os prótons perdidinhos, que acabaram ficando lá nas folhinhas metálicas, né? E como os prótons ficaram lá embaixo, porque os elétrons foram atraídos aqui para cima por causa do bastão positivo, né? O que vai acontecer com esses prótons? Eles vão se repelir.
e vão aparecer forças elétricas aqui, fazendo com que essa folhinha ela se abra, né? Então a folhinha ela se abre devido à repulsão eletrostática que vai aparecer pelas cargas de mesmo sinal nessas folhinhas. Então esse equipamento aqui é muito utilizado para comprovar a existência de cargas elétricas em um objeto, quando o objeto está carregado. Eu tenho um bastão, sei lá, peguei minha garrafa aqui, eu atritei ela, tem carga aqui, eu vou lá, quero comprovar que tem carga, né? Como é que eu vou saber se tem carga aqui? Atritei, não sei, né? Eu vou lá, utilizo o eletroscópio, se o eletroscópio defletir essas folhinhas, meu objeto está carregado, beleza? Essa é a ideia. E baseado nessa ideia, gente, que vai aparecer esse cara aí, Charles Augustin de Coulomb, né? 1733 a 1804, né? Viveu até para as épocas aí, eu acho que até viveu bem, nosso amigo aí, Charles Coulomb, né? O Coulomb aqui, ele era um físico, matemático também, né? Então vocês sabem que vai ter uma equaçãozinha muito especial, certo? E ele estava estudando fenômenos elétricos, né? E é ele que gera, inclusive, né, uma homenagem da unidade de carga elétrica, que é o Coulomb, né? É o nome dele. E ele utilizou uma balança de torção para comprovar a existência de cargas elétricas, certo? E para estudar como é que funcionaria essa interação, certo? Como é que funciona essa balança de torção? Então, vocês observem que é um equipamento que ele pode defletir, certo? Tem duas regiões aqui onde eu posso colocar cargas, certo? Eu vou lá, faço um processo de eletrização e eu adiciono cargas aqui nessas duas regiões, certo? E a partir disso, nós temos uma região milimetrada aqui, com distâncias, né? E a partir dessas regiões milimetradas aqui, de acordo com as cargas que eu coloco aqui, esse objeto ele pode se movimentar, né? Essa balança de torção ela pode se movimentar devido à ação das forças de interação de cargas elétricas que tem nessas duas regiões aqui. Sei lá, se eu colocar carga positiva aqui, o que vai acontecer? Nós teremos aqui essa bolotinha positiva e essa bolotinha positiva também. O que vai aparecer ali? Força de repulsão, né? As bolotinhas elas vão se repelir. Mas com que intensidade elas vão se repelir? Bom, foi isso que o Charles Coulomb estudou, né? Ele começou a analisar como é que era essa interação e qual a proporcionalidade dessas forças com relação à intensidade de carga, com a distância entre as cargas, né? E o meio em que esse objeto está inserido, né? Que essas cargas estão inseridas. Então, o experimento dele era esse aí, é simplesinho, como vocês estão vendo, né? E trouxe grandes avanços para a física da época, tá? Então, olha só. Como a gente está vendo aqui, a primeira questão que a gente vai estudar com a lei de Coulomb, né? Eu vou tentar demonstrar ela agora aqui para vocês, é que a gente já sabe que cargas de mesmo sinal se repelem, como vocês estão vendo aí, né, na figurinha, e cargas de sinais opostos se atraem. São forças. A gente já estudou força lá com as leis de Newton, né? Lá no primeiro ano do ensino médio. Quando nós estávamos ainda nas saudosas aulas presenciais, né? Então, pessoal, quando a gente estuda força, a gente sabe que força gera movimento, certo? Então, por isso que eu falo, quando a gente começa a estudar a lei de Coulomb, que a gente está começando a analisar por que as cargas entram em movimento. E elas entram em movimento, um motivo muito simples, a interação entre elas faz gerar forças. E essas forças aceleram cargas. E se as cargas entram em movimento, os objetos elétricos começam a funcionar, certo? Mas isso é papo para mais da frente, tá? Bem mais da frente. Mas é só para vocês entenderem por que nós estamos estudando isso aqui. Nós estamos estudando eletricidade, né? Nós queremos ver os objetos funcionando, certo? Então nós precisamos entender por que eles começam a funcionar. E a ideia é essa. A gente tem forças de interação aparecendo entre as cargas. E como é que são essas forças? Essas forças de interação, pessoal, são forças de mesma intensidade entre as cargas. Então, por isso que eu vou colocar no módulo aqui, que a força F21 e a força F12 são forças de mesma intensidade. Tanto a carga 1 como a carga 2, elas sofrem a mesma força de interação. Não vai ter assim, ó, a carga 1 e a carga 2 estão interagindo e a carga 1 vai sentir uma força 2 vezes maior que a carga 2. Isso não acontece,
tá? Isso não acontece. As duas vão sentir a mesma força, porque a lei de Coulomb, ela demonstra que a força elétrica, ela é proporcional. Então aqui vai as relações de proporção que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Proporção a força elétrica, botar FE de força elétrica, tá, gente? Ela é proporcional ao produto das cargas. Então, assim, ó, porcaria. Ao produto das duas cargas envolvidas. Pessoal, quando eu escrever Q1 ou Q2, maiúsculo ou minúsculo, é a mesma coisa, tá? Tanto faz eu escrever. Eu geralmente faço assim, ó, quando a carga é muito grande, eu escrevo Q maiúsculo. Quando é uma carguinha pequena, eu escrevo Q minúsculo, tá? Só para. Mas é a mesma coisa, isso aqui tudo é carga, tá? Carga elétrica. Então, Q e Q, né? Então, olha só, proporção. A proporção da força elétrica, né? Da força elétrica, ela é proporcional a Q1 e Q2, beleza? Então, a força elétrica é proporcional ao produto das cargas. Quanto mais intensas forem as cargas, maior vai ser essa força de interação. O que mais? O Coulomb, ele verificou algo que eu já comentei com vocês, que a força elétrica, ela é proporcional também à distância. Mas de que maneira ela é proporcional à distância? Imaginem só, eu tenho então cargas muito próximas. Se a interação entre elas é uma interação de proximidade, né? Quanto mais próximas, maior a interação, a força elétrica ela vai ser mais forte quanto mais próxima tiverem essas cargas. Então, quanto menor a distância, maior a força. Olha só, olha a questão de proporção, olha a matemática aí. Aqui, quanto maior a carga, maior a força. Agora eu estou dizendo para vocês que quanto menor a distância, maior será a força de interação entre elas. Ou seja, a relação é inversamente proporcional à distância. Então a força elétrica ela é inversamente proporcional à distância, mas o Coulomb percebeu que essa distância aqui, ó, na balancinha de torção dele, essa distância é ao quadrado. Essa força ela é proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Isso ele verificou experimentalmente, tá? E o que mais que vai influenciar nessa força aqui, gente? O que vai influenciar nessa força, que vai ser uma questão de proporção aqui, será também o meio onde eu estou. Se eu estou na água, eu terei um efeito com as cargas elétricas. Se eu estiver no ar, eu vou ter um outro efeito com as cargas elétricas. E se eu estiver no vácuo, eu vou ter outro efeito. Então, dependendo do meio onde eu estou, se eu estou na lama, eu vou ter um efeito, né? Se eu estou... Os efeitos elétricos, eles dependem do meio. O melhor meio para a gente observar os efeitos elétricos é onde? É no vácuo, certo? Que é a ausência de matéria. Então, neste momento, quando nós não temos matéria ali, nós temos só as carguinhas, certo? E na volta não tem nada, é onde nós teremos as melhores intensidades de proporção de interação entre as cargas, certo? Então, a força elétrica ela é proporcional a isso aqui, ó, a um K. E o que é o K? É a constante elétrica. Constante elétrica do meio. Beleza? Então, a constante elétrica do meio, ela é extremamente importante. E quando a gente está no vácuo, ela chama-se K0, tá? Então, o K0 é essa constante no vácuo. Beleza? Então, o K0, ele tem um valor bem específico. Ele é uma constante, né? O próprio nome já diz, uma constante. Se ele é uma constante, ele está no vácuo, né? Ele vai ter um valor aqui, olha, cuidem o valor. 9 vezes 10 na 9. Olha a unidade desse negócio aqui, essa unidade é bem chatinha. Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Essa é a unidade do K0, que é essa constante elétrica do meio, certo? Vocês vão usar tanto essa constante aqui que vão até decorar ela, tá? Então, o K, ele vai aparecer muito para nós nos fenômenos elétricos, né? Os fenômenos elétricos, eles dependem do meio onde eu estou. E aí, então, nós podemos então escrever a equação de Coulomb, gente. Olha só, nós já temos todos os pontos necessários para escrever a equação de Coulomb. A força, que, por exemplo, essa carguinha aqui, ó, a carga 2, vai sofrer devido à interação com a carga 1, ela pode ser escrita de que forma?
proporcional à constante do meio, que se for o vácuo é aquele valor ali, 9 vezes 10 na 9. Ela é proporcional ao produto das cargas, da interação entre as cargas, e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, essa aqui é a lei da força elétrica, certo? É a lei de Coulomb. Lei de Coulomb de interação entre as cargas elétricas, beleza? Se eu fosse escrever a interação da carga 1 devido à carga 2, mesma coisa, K0, K1, Q1, Q2 sobre D quadrado, tá? Então, a força que essa carga sente é a mesma que essa outra carga vai sentir aqui também, beleza? Quem é ligado em física, né? Lembra, tem uma memória de elefante aí, vai lembrar que lá no primeiro ano eu falei para vocês que existia uma equação, a lei da gravitação universal de Newton, né? A lei da gravitação universal é muito parecida com a lei de Coulomb. Inclusive, o Coulomb, eu acho que ele se inspirou na relação de proporcionalidade. Lembrem que a lei da gravitação universal também era uma lei de interação entre as cargas, a distância. As cargas não, entre os planetas, né? Então, o Sol atrai a Terra por uma interação gravitacional, certo? A Lua atrai a Terra por uma interação gravitacional. E essa interação gravitacional depende das massas dos objetos. Por isso que quando eu, Thiago, aqui estou perto de outra pessoa, eu não observo uma interação gravitacional entre eu e a outra pessoa, porque as nossas massas são muito pequenas para aparecer essa interação, certo? Essa interação ela vai ter uma força irrisória, né? Quando as massas dos objetos são grandes, aí essa força ela aparece, essa força gravitacional. No caso da força gravitacional, vou colocar aqui do ladinho para vocês, aqui, ó. A força gravitacional, para vocês compararem, ela depende de uma constante da gravitação universal, do produto das massas dos objetos e da distância ao quadrado também. Então, essas são equações bem parecidas, né? Como vocês estão observando aqui. Tá? A maneira, então, de vocês já resolveram equações parecidas com essas que vocês vão resolver agora, tá? Através da lei de Coulomb. Então, isso aqui, ó, esse aqui em vermelho é a lei da gravitação universal. Lei da gravitação universal. Pessoal, mas aí pensem o seguinte. Ah, professor, mas então se eu pegar um elétron e um próton e tentar fazer a interação entre eles, eles nem vão sentir também a força, porque a força vai ser muito pequena, porque eles têm uma massa muito pequena. Não. Pense que um elétron e um próton são partículas subatômicas, né? Então, olha só. Qualquer pentelinho de força que aparece entre eles já estão interagindo. Já está aparecendo ali, ó, uma força que faz com que eles se acelerem, tá? Então, por isso que eu colocar em movimento partículas é muito fácil. Muito mais fácil, né, do que colocar pessoas macroscópicas como nós, né, devido a uma interação gravitacional. Então, pensem nessa relação de proporção. Por isso que eu preciso de uma pilhazinha, né, para colocar, para funcionar equipamentos elétricos. Eu não preciso de muita energia. Vou lá, coloco um pouquinho de energia, os equipamentos já começam a funcionar, porque a força que vai aparecer ali, a força elétrica, já vai ser capaz de acelerar essas partículas. Beleza? Então, dito isto, vamos começar as brincadeiras, né? Vamos fazer 3 exemplos aqui até o final da aula, tá? E aí eu acredito que vocês estarão prontos para dar uma treinadinha, fazer os exercícios da lista ali, das tarefinhas que eu vou passar para vocês. E aí tá tudo certo, tá, gente? Então, olha só, esse primeiro exemplo aqui, ele fala o seguinte: determine a força elétrica entre um próton e um elétron que descreve uma órbita circular de raio aproximadamente 5,3 vezes 10 na 11. Então, vocês sabem que nós temos lá, brincamos na semana passada, nós temos o átomo, né? O núcleo aqui, olha só o núcleo bonitinho. E aí nós temos a eletrosfera, certo? Aí os elétrons estão fazendo um movimento circular aqui. Se nós temos um átomo de hélio, nós temos 2 elétrons, 2 prótons, 2 nêutrons, né? Nesse meu exemplo aqui, ele quer saber um átomo de hidrogênio, tá? Porque ele quer saber a interação entre o próton e o elétron. Só um próton e só um elétron, tá? E ele diz que a distância, que o raio, este raio aqui de interação entre as partículas, vale aquele valor ali, ó, tá?
o raio, que vai ser a distância de interação entre as partículas, ele vale 5,3 vezes 10 na menos 11 metros. Beleza? Então, essa é a distância entre as partículas. O exercício não me disse, mas eu estou falando para vocês. Está tudo no vácuo. Então, é 9 vezes 10 na 9 aqui. 9 vezes 10 na 9 é a nossa constante. Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. É muito difícil que os nossos exemplos não aconteçam no vácuo, tá? Já vou antecipar para vocês. E ele pergunta, e aí vem a questão, né? Ele quer saber a força entre próton e elétron. Galera, tanto o próton como o elétron, eles têm carga elétrica fundamental. 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Beleza? Então, essa é a carga elétrica fundamental dessas duas partículas. Então, como é que eu vou resolver a força elétrica entre elas? Vamos lá, ó. K, Q1, Q2 sobre distância ao quadrado. Não se esqueça que essa distância está ao quadrado aqui, tá? Isso aqui é influencia. Então, como é que fica? 9 vezes 10 na 9, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19, sobre a distância ao quadrado, 5,3 vezes 10 na menos 11, tá? Como é que fica a força elétrica? Vou reescrever aqui 9 vezes 10 na 9. E vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Façam aí comigo. 1,6 expoente na menos 19 vezes 1,6 EXP, que é a teclinha que vocês apertam para fazer a base 10, expoente na menos 19, tá? Isso aqui deu no meu 2,56 vezes 10 na menos 38. 2,56 vezes 10 na menos 38. Olha a base 10 aí pegando, gente. Falei que ela seria importante. E a parte de baixo ali, como é que fica? Ó? É que ele é 5,3 vezes 10 na menos 11 ao quadrado. Não se esqueça. Então, ó, 5,3 expoente na menos 11 elevado ao quadrado. Isso aqui é 2,8 vezes 10 na menos 21. 2,8 vezes 10 na menos 21. Beleza? Como é que fica a força elétrica, então? Ó, vou repetir o 9 vezes 10 na 9 aqui. 9 vezes 10 na 9. Vezes, vamos fazer a divisão. 2,56 expoente na menos 38 divididos por 2,8 expoente na menos 21. Até a Judite chegou para fazer as contas aqui. Vai, Judite. Tchau. Na menos 21. Vamos ver. 9,14 vezes 10 na menos 18 aqui. 9,14 vezes 10 na menos 18. Beleza, então qual é o valor da força elétrica? Só multiplicar essas crianças aí, ó. Multiplica por 9 expoente na 9. Isso aqui dá um valor, ó, de 82,28 vezes 10 na 9, na menos 9. Então fica, ó, 82,28 vezes 10 na menos 9. E, galera, isso aqui é força, né? Força é Newton. Beleza? Tá aí, ó. Resolvemos o primeiro exercício. Essa é a força de interação entre um próton e um elétron, por exemplo, no átomo de hidrogênio. Certo? A força de interação entre eles vale esse valor aí. Se eu não cometi nenhum erro aqui, se a Judite não me atrapalhou aqui no meio da minha conta, a resposta é essa aí. Beleza? Confiro aí se tiver algum erro aqui na calculadora minha, vocês me avisem, tá? Ou se vocês não chegaram no mesmo valor. Seguindo, então. Galera, aí vem os exercícios que eu... Opa! Q1 e Q2 não teriam o mesmo expoente? Menos 19. Aí parece que não. Não tem menos. Ah, tá, achei que era um. É o meu 9 saiu ruim, mas deu menos 38, tá tudo certo, tá? Então, foram somados os expoentes. Beleza? Tá, é menos 19. Tranquilo. Gente, agora eu vou fazer um exercício que aparece muito em vestibular, então eles adoram se botar esse vestibular. Nos antigos vestibulares, na nova prova do Enem, né? Que é utilizar fazer um exercício de lógica, né? Eles adoram fazer esse tipo de
de exercício, porque a gente começa a pensar fora da bolha. O que é pensar fora da bolha? Pensar não só com números, né? Pensar em proporcionalidade, pensar em aumentar a intensidade de alguma coisa, o que isso vai implicar na minha resposta final quando eu aumento ou diminuo a intensidade dentro de uma equação, certo? Então, olha só. Uma carga Q1 e outra carga Q2 são colocadas a uma distância D entre si no vácuo, gerando uma força de atração F entre elas. Então, ó, estão vendo que eu não estou colocando nenhuma relação aqui de carga, né? Nós estamos colocando nenhum número ali. Nós estamos só dizendo que tem a carga Q1, a carga Q2, uma distância D para gerar uma força F. Pum, beleza? Se a carga Q1 tiver sua intensidade triplicada, Q2 reduzida à metade e a distância entre elas reduzida a 1/4 da inicial, qual a nova intensidade da força de interação entre as cargas? Beleza? Olha só, tá? Eu vou chamar essa nova força de interação de F'. Beleza? O que acontece? A constante não dá para mexer. Ela não se modifica, né? Beleza. Mas a carga 1, o que eu fiz com a carga 1? Eu peguei a carga 1 e tripliquei a intensidade dela. O que significa triplicar? É fazer 3 vezes o valor da sua carga 1. Beleza? Então eu tripliquei ela. A carga 2, ela foi reduzida à metade. Então é como se eu pegasse a carga 2 aqui, pegasse sua intensidade e dividisse por 2. É isso que eu estou fazendo. Dividir pela metade a sua intensidade. E a distância entre elas é reduzida a 1/4 da inicial. Mas não se esqueça que se eu reduzir a 1/4 a minha distância, tudo isso precisa estar ainda ao quadrado. Beleza? Então, observem que com as modificações, F' vai ser diferente de F, certo? Mas eu vou escrever o valor de F' em termos daquela força inicial F que eu tinha anteriormente. Beleza? Essa é a ideia desse exercício. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar tudo que é constante, tudo que é letra e deixar de um lado, e tudo que é número botar na frente. Porque com os números eu consigo ver qual é o resultado final, e com as letras lá, o que vai formar as letras? As letras vão formar a força F, olha só, K, Q1, Q2, D ao quadrado, é F. Eu vou substituir por F. Então, olha só, prestem atenção. F' vai ficar como? Eu vou botar o 3 na frente, vai ficar... Opa, deixar um espacinho aqui. Vou botar o 3 na frente, né? Vou escrever aqui, ó, esse 1/2, o Q está sobre 2, né? Mas Q2 eu posso multiplicar por 1/2, é a mesma coisa que Q2 sobre 2, perfeito? Então eu posso pegar aqui, ó, 1/2 e passar para frente. Então fica 3/2, beleza? Passei esse meio lá para frente, ele ficou juntinho com 3, que aí ficou assim, ó, 3 vezes 1/2, aí ficou 3/2, fazendo passo a passo aqui para vocês. Aí manteve aqui, né? K, Q1, Q2. E aí vem essa parte de baixo aqui. Essa parte de baixo aqui vai dar trabalhinho, né? Porque nós temos aqui, ó, 1/4 vezes D ao quadrado. Eu tenho que elevar todos os termos desse parênteses ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 1/4 eleva ao quadrado vezes D ao quadrado. Beleza? Fazer um passo a passo aqui para ver se vocês me entendem. Então a força F' vai ser 3/2, beleza? De K0, Q1, Q2. E aí que vem a questão. 1/4 elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado é 1. Beleza, escreveu 1. 4 elevado ao quadrado é quanto? 16 sobre D quadrado. Vamos botar desse ladinho aqui. Desse ladinho. Agora que vem a brincadeira, tá? Vocês lembram que quando eu tenho um número divididos por outro número, por exemplo, como é que eu resolvo isso? Matemática, ó. 1/2. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse termo aqui multiplicando lá para cima. E aí só quando ele passar lá para cima, ele vai passar invertido. Ele inverte.
a sua função, certo? A matemática, o Deus matemática me disse isso. Quando eu aprendi lá na quinta série, ele falou que eu poderia fazer isso com operações de fração, certo? Então, o meu F' vai ficar como? Vai ficar assim, ó, 3 meios. Esse 1 sobre 16 que está multiplicando tudo aqui, ó, tá tudo sendo multiplicado. Eu posso passar ele lá para cima, só que quando eu passo ele lá para cima, ele passa invertendo o sinal. Invertendo a sua posição, fica 16 sobre 1. Beleza? Tranquilo? O que ficou? O que sobrou aqui? K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Beleza? Quem é K, Q1, Q2, D quadrado? Isso aqui é força F, a força inicial, ó, a força inicial que nós tínhamos. Beleza? O que restou aqui? Restou os números que eu posso simplificar. Olha só. Esse 16 com esse 2 eu posso simplificar. Sobrou um 8 aqui. Qual é o... Ah, bom, aí depois eu não tenho mais nenhuma simplificação para fazer, né? Então, minha força F', nova força F', ela vai ser 3 vezes 8, 24. Ela vai ser 24 vezes o valor da força F. Ela aumentou a sua intensidade em 24 vezes no momento que eu tripliquei a carga Q e que eu diminuí a carga Q2 pela metade e que eu coloquei a distância entre elas, reduzi a distância delas a 1/4 da inicial. Eu coloquei elas muito próximas, por isso que a intensidade da força aumentou tanto. Olha, ela aumentou 24 vezes da força inicial. Beleza? Entenderam como é que se brinca com esse exercício aqui? Esse exercício aqui é lógica, tá? Vocês não resolvem ele. Eu tenho uma matemática, vai ter uns numerozinhos aqui para multiplicar, né? Mas olha só, todo o processo é de lógica para resolver esse exercício aqui. Tranquilo? É um exercício de proporcionalidade. Vamos fazer o último aqui. E aí estamos satisfeitos pela aula de hoje. Gente, esse aqui é um pouquinho diferente, tá? Eu fiz um exercício diferente aqui para vocês já se acostumarem um pouco com a nomenclatura na física, né? E determina a intensidade de uma carga Q2 que está a uma distância de 200 milímetros de outra carga Q1 que tem uma intensidade de 40 microcoulombs. Então, carga Q1 tem uma intensidade de 40 microcoulombs. Vocês já sabem o que é um micro, né? A distância entre elas é 200 milímetros. Vocês também sabem quanto que vale um mili, né? Hoje. Q2 é algo que eu quero descobrir. E a força F vale 108 newtons. Baita força, hein? Bom, a pergunta se repete. Qual a intensidade da carga 2? Né? Para ficar bem claro o que eu quero descobrir. Gente, esse exercício aqui acontece no vácuo, tá? Então tá tudo certo. É o K0, aquele que a gente já sabe, 9 vezes 10 na 9. Então, olha só, para resolver isso aqui, 9K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Olha lá, bonito, né? Substitui aqui, ó. A força vale 108, o K vale 9 vezes 10 na 9. O Q1, quanto que vale o Q1? 40 micro. 40 micro é 40 vezes 10 na menos 6. Lembram, né? Vezes Q2 sobre 200 milímetros. Tá? Significa que nós temos 200 vezes 10 na menos 3 metros. O mili vale menos 3, né? Então, 200 vezes 10 na menos 3 metros. Beleza? Como é que fica aqui o resto? Vamos resolver, ó. Aí é a calculadora, tá? Eu posso multiplicar aquele 9 vezes 10 na 9 com 40 expoente na menos 6, com 40 vezes 10 na menos 6, porque eles estão multiplicando, né? Então, a ordem dos fatores pelo qual eu realizo a multiplicação ou a divisão, tanto faz, certo? Então, ó, 9 expoente na 9 vezes 40 expoente na menos 6. Isso aqui dá 360 vezes 10 na 3. 360 vezes 10 na 3. Vezes o Q2 que está aqui, né? É o que eu quero descobrir. O 200 mil ali, ó. 200 expoente na menos 3 eleva ao quadrado. Isso aqui dá 40 vezes 10 na menos 3. 40 vezes 10 na menos 3. Beleza? Confiram aí com o resultado de vocês. Galera, o que eu vou fazer agora? Quero descobrir Q2, né? É o Q2 que eu quero descobrir. Qual é o valor da carga? Eu vou passar esse 40 aqui para cima
Então vai ficar assim, ó, 108 vezes 40 vezes 10 na menos 3. Aquele 360, para facilitar minha vida, que eu já posso passar ele dividindo, porque ele está multiplicando lá em cima, deixando o meu Q2 solito aqui deste lado. Tá lá, sozinho. Como a gente sabe que escrever assim ou escrever assim é a mesma coisa, né? Então eu posso escrever que Q2 é igual, vou fazer a multiplicação ali de cima primeiro. Então nós temos 40 expoente na menos 3 vezes 108. Isso aqui dá 4,32. 4,32. Divididos por 360 vezes 10 na 3. Então, quanto que vale o meu Q2? 4,32 divididos por 360 expoente na 3. Isso aqui dá 12 micro. 12 vezes 10 na menos 6 coulombs, né? Ou seja, a carga Q2 vale 12 microcoulombs. O exercício aqui, ó, saiu tão perfeitinho que não parece que fui eu que inventei, tá? Tá aí, ó, 12 microcoulombs é o valor da carga que eu descobri. Viram, gente? Então, essa é a lei de Coulomb. Essa aqui são os exercícios que podem aparecer para vocês resolverem utilizando a lei de Coulomb, que é essa lei de interação entre as cargas elétricas, saber mexer com esses números pequenos, com essa equação aí que é um pouquinho complexa, né? Mas eu sei que vocês vão tirar isso aqui de letra, porque nós já fizemos alguma vez na vida isso, tá? Gente, tá aqui as atividades de vocês do dia, tá? Eu coloquei as respostas de alguns exercícios do ladinho para vocês darem uma conferida, tá bom? Então ali, ó. Mas utilizem as equações para fazer a atividade, tá? Eu não quero que vocês fiquem tentando fechar exercício, fechar a resposta, tá? Eu quero que vocês resolvam. Eu resolvi aqui, ó, passo a passo, bonitinho, porque é dessa forma que a gente aprende a fazer, tá? Não tentando fechar a equação. Beleza?